Olá a todos, eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. A entrevista do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao Roda Viva de hoje foi fantástica. Então assistam essa primeira parte e prestem atenção nas ótimas tiradas do ministro Ricardo Salles em cima desses militantes de esquerda que fingem-se de professores e jornalistas. Ele está desfazendo completamente essa narrativa que a esquerda tenta passar até o momento. Então sigamos com a entrevista e curtam e compartilhem o vídeo se gostaram. E inscrevam-se no canal. Nos últimos, talvez 2 décadas, um gigantismo estatal sem precedentes. Gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos de recurso público, muitos destinos que não são e não eram prioridade para o país. E aquilo que é prioridade, dentre eles os assuntos técnicos, os corpos técnicos, enfim, ficaram talvez em segundo plano. Um exemplo, o DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração, e diversos órgãos técnicos, governo afora. A discussão não está entre o conflito da flexibilização, velocidade e, portanto, ausência de rigor. O que aconteceu, eu citei o exemplo do gigantismo estatal e, portanto, da perda de foco, é que nós tivemos um excesso de desvio de recursos e, portanto, excesso de dedicação em temas que não são importantes, e na área do licenciamento propriamente dito não foi diferente. Nós temos, você citou aqui há pouco, uma ausência de cuidados com o licenciamento em questões relevantes, como é o caso de barragens, e este corpo técnico, aí eu não me refiro especificamente ao de Minas Gerais, que é um caso concreto e não cabe nesse momento entrar no detalhe, até para não ser precipitado. Mas esta regra serve para o Brasil inteiro, este raciocínio, de que nós dispersamos os esforços, colocando no mesmo nível de importância o licenciamento de baixa complexidade ou baixo risco, o de médio e o de alto. Ao invés de você ter foco no de média e alta complexidade, que seria, por exemplo, onde estariam enquadradas as questões de mineração, barragens, etc., você dispersou o foco do sistema ambiental como um todo, quer seja na parte de licenciamento ou depois na parte de fiscalização. Então é justamente o contrário. Foi este sistema, com ausência de foco, ausência de objetividade, que fez com que não houvesse a dedicação necessária, seja no licenciamento ou na fiscalização, para evitar o resultado fatal, a tragédia de Brumadinho. Portanto, isso reforça a opinião de que nós temos que ter, sim, foco nas questões de média e alta complexidade, médio e alto risco, e transformar as questões de baixa complexidade, baixo risco, essa sim, num processo mais célere, até porque este processo mais célere vai permitir que o corpo técnico, os recursos financeiros e os recursos tecnológicos, enfim, disponíveis de maneira escassa em qualquer órgão governamental, tenham uma destinação mais adequada. Agora, Vera... Quando o senhor fala em acelerar processos para coisas menos complexas, embora haja uma dose de subjetividade entre o que é complexo e o que não é, o senhor está remetendo a um discurso que foi muito presente na campanha do presidente Jair Bolsonaro, de que é preciso destravar a economia, concedendo licenças de uma outra maneira. Nesse processo da Vale, o que a gente viu tanto em Mariana como em Brumadinho foi uma preponderância da empresa, tanto na legislação, quanto no lobby, quanto na pressão sobre os órgãos de regulação, sobre as próprias empresas que faziam as auditorias. Então, ao contrário dessa tese, que é do presidente, de que as empresas são prejudicadas, a empresa preponderou na maior parte dos momentos, e o que se vê é uma tragédia com centenas de mortos. Eu pergunto, no caso da mineração brasileira, as empresas não estão ditando as regras e jogando de mão? Bom, em primeiro lugar, Vera, não é subjetiva a lista de classificação entre baixo, médio e alto risco. A lista não tem nada de subjetiva. Ela ao contrário, ela tem critérios muito objetivos e ela é taxativa. Quais são as atividades que são de baixo, médio e alto. Então não é verdade de que elas são subjetivas. Em segundo lugar, as empresas preponderaram por uma falha, como você colocou bem, uma falha do ambiente regulatório, uma falha talvez da fiscalização, enfim, uma série de fatores que, em conjunto, acabaram contribuindo de maneira acumulada para que essa tragédia acontecesse. Mas o fato de haver uma preocupação
seja em decorrência das posições adotadas durante o período eleitoral e que foram prestigiadas pela sociedade, tanto que o presidente ganhou a eleição, quanto a preocupação agora, não é a empresa, não é o setor produtivo A, B ou C que prepondera, é o interesse do Brasil, é a geração de riqueza, é o avanço do emprego, da renda, das oportunidades de um país capitalista poder produzir sem se perder em questões burocráticas. Te dou um exemplo que aconteceu hoje. Hoje foi levado para o conhecimento do Ministério um caso específico de autuação numa questão de supressão de vegetação em área rural, em que se aplicou uma multa de 58 milhões de reais e vários esforços humanos do órgão fiscalizador para uma questão de mera supressão de uma, considerada uma praga aronita na região do Mato Grosso do Sul, que poderia ter sido facilmente identificada pelo órgão licenciador em conjunto, o estadual e o federal. O que isto mostra? Que o sistema está excessivamente complexo em questões que têm muito pouca relevância e não está se dedicando, como a Cristina colocou bem, da maneira que deve, quer seja na parte de licenciamento ou de fiscalização, nos temas mais complexos. Isto é decorrente de uma visão obtusa do ponto de vista administrativo, em que não sabe priorizar quais são os temas mais relevantes, em todos os aspectos, na parte técnica, na questão administrativa, no interesse da sociedade e assim sucessivamente. Carlos. Ministro, a discussão em relação ao licenciamento e essa questão dos prazos, ela ignora que muito do atraso na concessão de licença de instalação e de operação de muitos empreendimentos depende da própria demonstração de capacidade de investimento do empreendedor e de atendimento a condicionantes do licenciamento. Dá para citar o caso de Belo Monte. Belo Monte, por diversas vezes o Ministério Público Federal entrou com ações solicitando a suspensão da licença por falta de atendimento às condicionantes, dentro das regras do jogo, dentro do respeito àquilo que está posto no arcabouço jurídico nacional. Essa questão do prazo é um dos elementos, ela tem que ser dividida entre aquilo que decorre, digamos, de estudos que são mais demorados, complexos, que precisam ser executados, no caso de uma grande barragem, obras de grande impacto, daquilo que é de responsabilidade também do empreendedor. E o que a gente interpreta da maneira como vocês vêm apresentando essa mudança, essa, em tese, modernização da legislação, ela leva em consideração única e exclusivamente o prazo. No Congresso Nacional há propostas de uma legislação ambiental, de uma lei geral de licenciamento que visa a isenção, que pode gerar a isenção do licenciamento para grandes setores, o agronegócio, e para grandes obras também. Né? E mesmo no caso desculpa a introdução, Ricardo, é importante, porque nós temos casos de estradas como a BR-163 ou a BR-319, que cortam áreas extensas de florestas e onde há comunidades, onde há povos indígenas, e que podem estar isentas do licenciamento ambiental. E além disso, agravando ainda mais a discussão, a gente está ouvindo o surgimento da figura do autolicenciamento. O autolicenciamento é mais ou menos o que a Vale fazia, é a autorregulação. Não é verdade. Não, sim, ministro, não é no sentido do termo Sua pergunta, em si, Carlos. mas assim, em respeito às pessoas que perderam suas vidas em Brumadinho, a gente não deveria estar discutindo uma legislação mais rigorosa do ponto de vista da segurança de barragens, assim como do licenciamento ambiental, mais efetivo, inclusive com o aspecto locacional. Uma das grandes distorções, Carlos, da discussão se dá justamente sobre esse enfoque que você deu, em respeito às vítimas. Em respeito das vítimas, somos o que nós estamos fazendo no governo. Uma resposta rápida, não quando objetiva. Licenciamento. Uma resposta rápida, objetiva. Uma resposta rápida, objetiva, a presença do governo em peso, 3 ministros no primeiro dia, o próprio presidente da República com mais 4 ministros, ao contrário do caso de Mariana, em que o governo demorou 4, 5 dias para estar lá presente, e uma série de outras deficiências na resposta. A resposta do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, aliás, do próprio presidente Jair Bolsonaro, que foi pessoalmente ao local e coordenou uma parte desse esforço, tem sido a grande demonstração de respeito e preocupação com as vítimas. Então, isso em primeiro lugar. Segundo, não é uma preocupação de prazo.
prazo é um item. Eu acabei de referir aqui na resposta e também para a Vera, que é justamente o foco. Foco não tem a ver com prazo necessariamente, tem a ver com a qualidade da análise, tem a ver com a profundidade daquilo que se verifica. Nós temos que respeitar o prazo de maturação dessas análises. E, por outro lado, outorgar ao setor privado, às agências regulatórias, cada um no seu papel, a responsabilidade por tudo aquilo que traz ao processo de licenciamento ou, eventualmente, da fiscalização. Portanto, não é verdade que essa análise é de maior ou de menor respeito às vítimas. Muito pelo contrário. É a resposta séria, o debate sério e maduro sobre sistemas de aperfeiçoamento da legislação que fará com que nós tenhamos uma postura mais adequada. Se fosse verdade que esse sistema burocrático ineficiente e com várias perdas de sinergia e de informações funcionasse, não teríamos presenciado neste sistema que você defende, tanto Mariana quanto Brumadinho. Foi neste sistema que você quer preservar que ocorreram os acidentes das duas barragens. Portanto, isso quer adequar a legislação. A gente vai voltar a esse assunto agora, o Gustavo, só para a gente